Olá pessoal, sou o professor Braga, eu sou estatístico e programador e nessa série de vídeos eu estou compartilhando com vocês os indicadores e robôs que eu desenvolvi ao longo aí desses 3 anos. No vídeo de hoje, nesse terceiro vídeo dessa série, que a gente está gravando vídeos mais curtos, a gente finalmente vai falar do robô para localizar na lista de ativos que você opera as situações em que a agulhada, para quem opera aí o setup do Didi, né, quem fez o curso do Didi, ou quem estuda essa metodologia por outros vídeos aí, né, disponíveis no YouTube. Então, com essa ferramenta, para você não precisar ficar olhando cada ativo em separado, ele faz uma busca automática em todos os ativos ou na lista de ativos que você definir, tá? E vai lhe dizer qual ou quais deles, né, está acontecendo a agulhada. Então, por exemplo, situações como essa aqui, né, coloquei um papel qualquer aqui, Uzi Minas. Então, quem estuda esse setup ou opera já nesse setup sabe que o princípio seria o cruzamento dessas médias o mais próxima possível do zero. Tá certo? Quanto mais próxima do zero esse cruzamento, melhor, né? A gente sabe que nunca vai acontecer, ou raramente vai acontecer esse cruzamento exatamente em cima do zero. Tá? Fixem isso porque tem um parâmetro ali na configuração do robô que é bastante importante e vai levar isso em consideração. Tá certo? A distância que esse cruzamento está ocorrendo em relação ao zero. Então, ocorreu esse cruzamento, tá? Essa seria uma entrada pelo setup do Didi, considerando outras situações também, tá? Existência de tendência, então quando esse indicador de cima ficar branco, a gente já viu no vídeo anterior que eu falei sobre essas regras de coloração, então eu preciso que esse cruzamento ocorra e que haja tendência, tá certo? Além disso, as bandas de Bollinger também abrindo, então elas vão ficar aqui na cor azul quando começarem a abrir. O indicador aqui do Didi Index vai ficar vermelho e o ADX vai ficar na coloração branca. Esse é o indicativo aqui de um exemplo de uma venda. Agora aqui o exemplo de uma compra, tá? Perceba que o cruzamento não ocorreu exatamente sobre o zero, tá certo? Aqui houve o cruzamento, mas a tendência que demorou de entrar só foi começar a aparecer tendência a partir daqui, tá vendo? Onde as bandas de Bollinger aqui também abriram mais substancialmente, e aqui seria uma entrada de compra e o papel acabou subindo, tá certo? Mas você que já opera esse setup aí, a ideia aqui não é estar ensinando o setup. A ideia aqui é apresentar o robô, tá? Que eu vou mostrar já já. Um robô que vai fazer uma varredura nos ativos que você opera ou em todos os ativos da bolsa, se assim você selecionar a lista, para facilitar a sua vida, tá certo? Se você opera no tempo semanal, você escolhe esse tempo. Se você opera no diário, se você opera no 120 minutos, não interessa o tempo diário, o tempo gráfico, você que vai definir isso na configuração do robô aqui, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a outra tela em que eu deixo as janelas de screen que vão rodar o robô. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu dar uma pausa e alternar aqui o vídeo para outra janela. Então vejam, nesse outro monitor eu deixo as janelas de screen. Perceba que tem várias aqui, tá vendo? Tem 8 janelas. Essas 4 aqui da esquerda eu deixo rodando o robô de agulhadas. E essas 4 aqui da direita eu deixo rodando o robô antecipador de agulhadas, que eu vou falar no próximo vídeo, tá certo? Hoje a gente vai falar do robô de agulhadas e como configurar. Então aqui eu rodo no tempo semanal, eu gosto de olhar no semanal, no diário, no 120 minutos e no 60 minutos, tá certo? Então ele está indicando aqui, ó, por exemplo, que esse papel TAI 11 está apresentando uma agulhada no tempo diário de um dia. Aqui Lojas Renner também está apresentando agulhada no tempo diário. Olha aqui, ó, CEMIG está apresentando agulhada no tempo de 60 minutos. E aí é só você abrir o gráfico e conferir e avaliar se vale a pena
entrar aí, seja na compra ou na venda desse ativo. Para quem no primeiro vídeo importou os arquivos de configuração, tá? Todas essas janelas aqui de screening com o robô já configurado já vai aparecer automaticamente aí para vocês. Mas supondo que alguém está assistindo apenas esse vídeo, vamos partir aqui do zero da configuração para fazer a configuração do robô. Então você vem aqui em estratégias, tá certo? Estratégias, screening. Daí ele vai abrir uma janela dessa forma aqui, ó, certo? Vai abrir uma janela dessa maneira. E aqui você não vai ter o filtro configurado. Então vamos supor, vamos criar um novo filtro. Aí você vem aqui, clica nesse botão aqui, ó, novo. Dá um nome qualquer que você queira. Eu vou colocar aqui, ó, robô teste. Você coloca o nome que você quiser, robô teste, e você, ao invés de usar um filtro, você escolhe essa opção, usar estratégia de seleção, selecionar a estratégia, e você vai escolher esse arquivo aqui, ó, BragaBot farejador de agulhadas. Selecione esse arquivo e ele vai aparecer essas opções de configuração aqui para vocês. Onde tem YouTube, robô farejador, deixa assim marcado nos dois. Parâmetro importante aqui, ó, tolerância. O que é esse 0,15 que já coloquei aqui como um valor inicial para vocês? É justamente o que você tolera que esteja a distância desse cruzamento para o zero. Se você colocar aqui 0,15, você vai aceitar cruzamentos aqui do DD-Index a uma distância de no máximo 0,15 em relação ao zero, tá certo? Como eu falei, não existe aí agulhadas perfeitas, perfeitamente em cima do zero. Pode acontecer, mas é bem raro, tá certo? Então você precisa estabelecer esse parâmetro aqui de tolerância. Para ações, em geral, eu deixo aqui em torno de 0,15 ou 0,20. Tá? Se você for rodar esse robô aqui de agulhadas em outro ativo, em outro tipo de ativo, por exemplo, commodities, ou o índice, ou dólar, você precisa antes verificar aqui, né? Onde as melhores agulhadas estão ocorrendo. Quando você clicar aqui em cima, ele vai descrever aqui para você os valores do DD-Index, tá certo? E você verifica qual seria mais apropriado para o ativo que você está operando, tá certo? Em geral, para o índice eu deixo algo em torno de 150 e para o dólar eu deixo algo em torno de 50, tá certo? Então, se você colocar aí 150 e rodar uma lista que contemple aí o índice e o dólar junto, como eu vou mostrar daqui a pouco, ele já vai pegar agulhada nos dois, tá certo? Mesmo não mostrando agulhadas tão boas para o dólar, já que você usou um 150, é um valor muito alto para o dólar, mas ele vai funcionar de qualquer jeito, tá? Tem essas outras opções aqui, Candle 1, Candle 2 e Candle 3. O que é isso? Às vezes, deixa eu começar a explicar desses dois últimos parâmetros aqui, ó. Com Bollinger, isso aqui quer dizer, com as bandas de Bollinger abrindo, sim ou não, já que é uma das condições, né, para você efetuar uma entrada usando esse setup do DD, é que as bandas de Bollinger estejam abrindo, com o ADX, né, crescente, sim ou não, tá certo? Você pode marcar aqui sim. Eu deixo a princípio não, porque para eu avaliar, eu abrir o gráfico e ver o que está acontecendo, tá bom? Mas se você marcar aqui sim, tá bom? Eu recomendo que você deixe marcado aqui Candle 1, 2 e 3. Por que isso? Porque às vezes ocorreu a agulhada, ocorreu o cruzamento aqui num determinado candle, mas a condição de ADX e abertura de banda de Bollinger, tá, pode demorar um pouquinho, pode ocorrer lá para o segundo ou terceiro candle. Então, se você deixar tudo marcado, ele vai lhe mostrar aí as agulhadas com todas as condições aí satisfeitas, tá certo? Ocorreu o cruzamento, o ADX vai estar crescente e as bandas de Bollinger vão estar abrindo, tá certo?
Muito bem, feito isso, você vai clicar aqui em OK e você criou esse robô, tá bom? Você criou esse filtro que é o nosso robô com o nome robô teste. E aí você vai escolher agora o tempo gráfico que você opera. Então vamos ver, é o tempo diário que você opera? Então escolha aqui um dia. Qual a lista de ativos que você deseja que o robô, né, monitore? Então a plataforma, o Profit, ela traz algumas listas, tá certo? Então se você clicar aqui, ó, lista IBOV, ele vai mostrar, ele vai monitorar esses ativos aqui para você, tá certo? Eu tenho deixado nesse IBRA, porque ele tem mais ativos, muito mais ativos, eu estou deixando nesse IBRA. Tem também uma lista que eu criei aqui, ó, dólar e índice, então tem o dólar e índice nessa lista que eu criei. Também tem uma lista de commodities que ele monitora aqui, o boi e o milho, tá certo? Então qualquer lista de qualquer ativo que você quiser, quem tem o Profit Pro pode operar aí também Forex, tá certo? Pode monitorar o Forex, mesmo que não dê o comando de compra e venda aqui pelo Profit, mas você consegue monitorar as agulhadas por aqui, tá certo? Então eu estou deixando aqui nessa lista IBRA. Se você quiser criar uma lista própria, basta clicar aqui em criar nova lista, você dá o nome que você quiser, tá? Vou colocar aqui, ó, teste, clica aqui em OK e agora você vai criar a sua lista. Então você quer aqui a R3, você quer Alpa 4, você quer BRKM3 e assim por diante. Você vai montando sua lista. Quando você clicar em OK, você tem a sua lista teste aqui criada, tá bom? Mas nós vamos deixar, nesse exemplo de agora, vamos deixar o robô rodando nessa lista aqui pronta da Nelogica IBRA. Tem muitos ativos aqui. Ações. Selecionar, tá aqui e basta aplicar. Feito isso, ele já vai lhe mostrar aqui os ativos em que a agulhada está ocorrendo, tá certo? Então vamos ver uma aqui. Aqui, Lojas Renner. Lojas Renner, olha aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha aqui. Está ocorrendo uma agulhada. Bandas de Bollinger está abrindo. E o ADX está começando a subir. Tá certo? Vamos ver outra. Que ele selecionou aqui no diário. TAI 11. Opa. Basta arrastar e soltar aqui no gráfico. Olha aqui. TAI 11. Olha aqui. Agulhada ocorrendo. Bandas de Bollinger abrindo. ADX crescente. Aqui, ó, marcou de branco. Tá vendo? Ele tá crescente. O indicador aqui do DD Index está verde. Acontece também que o estocástico lento está verde. E o Trix também está verdinho. Mas a condição de entrada é somente aqui. Bandas de Bollinger. Agulhada ocorrendo e o ADX subindo. Vamos ver mais uma aqui no diário. Vamos ver outra qualquer aqui. CCRO. O que é que está acontecendo com ela no diário aqui? Deixa eu aumentar o zoom. Olha aqui, ó. Cruzamento ocorrendo. ADX começando a subir. Bandas de Bollinger começando a abrir. Tá certo? E coincidentemente também o estocástico lento está comprado e o Trix também está verdinho aqui indicando compra. Então é assim que o robô de agulhadas funciona. E aí você pode colocar no tempo gráfico que você opera aqui, tá certo? Vamos ver se no semanal tem alguma coisa. Vou mudar para o semanal, aplicar BRML. Segura, arrasta e solta aqui no gráfico. Olha aqui. BRML no tempo gráfico foi esse, semanal. Aqui está no diário, deixa eu mudar para o semanal. S, semanal. Pronto, está aqui, ó. Está começando a ocorrer o cruzamento.
As bandas de Bollinger estão começando a abrir, só que ainda o ADX não é subindo. Então tem que ficar de olho aqui, né, para ver se semana que vem vai dar uma entrada pelo semanal usando aqui o, né, esse setup do Didi, tá certo? E mais um para fechar o nosso exemplo, CPLE6, arrasta e solta no semanal. Olha aqui, está acontecendo o cruzamento, bandas de Bollinger está começando a abrir, o ADX está começando a subir. Vamos olhar semana que vem como é que vai se comportar aqui. O estocástico lento aqui está começando a ficar verde, é o início do movimento aqui pelo semanal, tá certo? Então, pessoal, é dessa forma que o robô de agulhadas funciona, tá certo? Se você opera aí índice dólar, né, já mostrei como criar a lista lá, você cria um apenas com os códigos do índice do dólar, lembrando que aí você precisa mudar a tolerância aqui para um valor maior. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, grande para ele ver se ele aparece. Semanal não, vamos colocar um tempo menor aqui, só para exemplo, 10 minutos, aplicar, vamos ver se está agulhando algum deles no 10 minutos. Aí você pode tentar, por isso que eu deixo várias janelas de screening, né, simultaneamente, que eu consigo ver em vários tempos gráficos ao mesmo tempo. 5 minutos, vamos ver se tem alguma coisa. Não, nesse momento não. Tá certo? Lembrando que, uma dica aqui, quem for deixar mais de uma janela com o robô rodando, lembre, para a primeira janela, você deixa aqui, ó, essa aba Screening 1. Para a segunda janela, isso está no meu outro monitor, para a segunda janela, rodando o robô, você deixa no Screen 2 e assim por diante. Como eu tenho 8 janelas rodando o robô, eu tenho 8 abas aqui. Se eu fosse inserir mais uma aba independente, tá? Você clica aqui nesse maisinho, Screen 9, você criou uma aba para rodar numa janela independente, que, como eu falei, no meu monitor aqui ao lado eu tenho já 8 rodando. Se eu quisesse deixar mais essa aqui, eu teria que realmente colocar aqui no Screen 9, tá certo? E é dessa forma que o robozinho funciona, pessoal, tá certo? Então tá aí, no diário tem essas agulhadas acontecendo nesse momento, tá certo? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não, para o robô de agulhadas é isso, tá certo? Tem alguns robôs aí, né, disponíveis no mercado que fazem a mesma coisa, né? A vantagem desse aqui, que por enquanto é gratuito, você pode aí usar à vontade, tá certo? Muito bem, então é isso, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo, que a gente vai falar do robô antecipador de agulhadas, tá certo? Um abraço e até lá.